começar a estudar para concurso. Esse vai ser um vídeo muito honesto. Eu quero tratar você nesse instante como se você fosse um parente meu querido, um primo, uma prima, alguém que pedisse uma ajuda e dissesse: véi, como que eu faço para passar em concurso? Eu decidi estudar. Eu sei que você é especialista, eu sei que o fulano passou, teu irmão passou, esse tanto de gente conhece. Como que eu faria com você? E se eu tivesse no seu lugar começando, o que eu faria dentro desse momento? Eu não sei exatamente o que vai sair, mas vai aparecendo aqui as telas, os passos, isso tudo. Presta atenção nisso aqui, aproveita, faça boas anotações. Isso aqui vai mudar a sua vida. Primeira coisa que eu faria é checar na decisão se realmente concurso público seria para você, seria para ti. Quando eu decidi estudar para concurso público, era uma época que na minha vida estava complicado, eu mal ganhava um salário mínimo, mas de repente eu parei e pensei, o que em toda a minha vida eu tinha um diferencial? Onde foi que eu sempre me destaquei? E eu sempre me destaquei fazendo prova. Não era aprendendo, não era estudando, eu era preguiçoso, mas eu sempre tirava boas notas em prova objetiva. Eu tinha um negócio na minha cabeça que me daria uma certa facilidade. E isso, lógico, hoje eu ensino no Estratégias como que funciona esse meu processo, mas eu escolhi o concurso público porque para mim seria um ponto forte frente ao restante da concorrência. E o que eu tenho que fazer no concurso? Eu vou ter que aprender. Qual é o ponto-chave? Eu vou ter que aprender. Eu não vou ter que estudar. Eu vou ter que aprender. E eu pensaria com essa pessoa, contigo, pensa ao longo da sua vida. Você normalmente foi bom em aprender? Você conseguia sentar, estudar, aprender aquele conteúdo e tirar uma boa nota? Aprender sempre foi um ponto forte para você? E se não foi, eu realmente questionaria nesse momento se é o melhor ponto para você, se é essa decisão. Então, primeiro eu tentaria te dissuadir de estudar para fins do concurso público. Mas você disse, não, Vitor, talvez eu tinha um ponto forte, tinha mais ou menos, eu topo aprender, eu tô nesse momento desesperado. A segunda coisa que eu diria é escolha uma carreira dentro do serviço público. Hoje em dia o que eu mais recebo de mensagem ou perguntas vai ser, Vitor, como que eu aprendo o raciocínio lógico? Como que eu aprendo informática, que é muito complicado? Como que eu aprendo contabilidade e essas coisas todas? Não é que não exista como aprender ou que eu não possa mostrar para você o caminho. A questão vai ser, você tem que escolher uma carreira que use como base os seus pontos fortes, os interesses que você tem, aquilo que você já viu e aquilo que você topa aprender. Se você, muitas vezes a pessoa vem e diz, nossa, Vitor, meu sonho é passar no concurso da Receita Federal, eu sonho com isso o tempo todo, mas eu sou péssimo em contabilidade. Olha, teu problema é o seguinte, seu sonho não é passar na Receita, teu sonho é ganhar o salário da Receita, porque pra Receita você vai trabalhar com contabilidade todos os dias. Não faz sentido uma coisa como essa. Então eu escolheria uma carreira que vá cobrar, sobretudo, matérias que você já conhece, matérias que você vai ter mais facilidade, matérias que você vai gostar de passar nesse tempo. E eu diria uma segunda coisa, hoje em dia, sobre isso. Hoje em dia, a maioria das pessoas escolhe estudar para concurso por falta de opção e não por escolha. Esse é o grupo que vai estar dentro da maioria arrebatadora de reprovados. Sabe quantos reprovam? Mais de 98% no ano. Apenas menos de 2 em cada 100 que se inscrevem vão reprovar todos os anos, por melhor que esse pessoal seja. E por que isso acontece? Porque o pessoal também escolhe o concurso que tiver aí. Qual é o concurso que saiu? Ah, eu quero esse. Eu quero INSS porque meu sonho é ele. Mas você nunca quis saber de previdência, da parte social? Ah, meu sonho é esse. É o teu sonho ou é porque tem muitas vagas? Esquece nesse instante o negócio de vagas, oportunidades. Escolhe que tipo de matéria você é bom, que tipo de matéria você gostaria de estudar, que tipo de matéria, se você pensasse, você conseguiria ter mais tempo. Eu, por exemplo, quando eu escolhi o concurso do TCU, eu estava me preparando para a área principal, eu já sabia contabilidade de curso, eu sabia a AFO, sabia essas coisas todas que eu detestava, mas eu sabia, eu tinha aprendido, estava tirando uma nota e tudo. Na hora que saiu, e tinham muito mais vagas, na hora que saiu o edital, apareceu um outro cargo. Um cargo que eu não estudava e não sabia. Mas o que eu pensei foi, cara, se eu trabalhasse com isso, seria um sonho. Antes, eu queria ter o salário do TCU. Depois, eu queria trabalhar com aquilo, eu podia fazer um impacto. Ia ser muito fera aprender aquilo. E eu escolhi uma carreira numa área que eu topava aprender, que eu gostaria de estar envolvido. A partir daí, se possível, uma carreira que te permita fazer 3 provas por ano. Eu sei que hoje, na época de quarentena, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, não vai ter necessariamente 3 provas por ano. Mas você tem que escolher uma carreira que, em média, você consiga fazer 3 provas. Então você vai dizer, meu sonho é fazer o concurso do Senado. Tá bom, qual é a carreira que está por trás
num concurso do Senado. Porque se você só faz uma prova e só quando sair, que eu sei lá quando é que vai sair isso daqui, de repente vai demorar mais 3 anos, desde 2015 já tá autorizado o concurso do Senado, já tem mais de 5 anos que tá autorizado e não sai e tudo. Mas se você fizer 3 provas por ano, você consegue ir aumentando o ajuste e todas elas na mesma área, você consegue fazer uma escadinha para atingir a sua aprovação ou a sua nomeação. Querendo ou não, um pouco antes, 2 semanas antes de eu fazer a prova do TCU, eu fiz a prova para analista da Câmara, eram 12 mil inscritos, eu fiquei entre os 50 primeiros colocados. Eu não fui nomeado nesse, mas eu sabia que eu estava muito próximo para 2 semanas depois, com 5 mil inscritos, ser um dos 9 aprovados no TCU. Agora que você escolheu uma carreira, eu vou te implorar uma coisa: não entre num cursinho ainda. Não escolha ainda um cursinho. Quando a pessoa escolhe estudar para concurso, o que eles mais querem é pausar e diz: eu quero alguém para me mandar. O servidor público, ele não é empreendedor necessariamente, porque ele quer um chefe, ele quer uma pessoa para dizer exatamente o que vai fazer. Ele gosta de seguir ordens, ele quer uma pessoa. E quando a gente escolhe um cursinho, nós automaticamente terceirizamos a nossa aprendizagem para o cursinho. E qual é o problema? Se você escolhe um cursinho, só daqui a 8 a 10 meses, mesmo que você se dedique muito, você vai ter chance de passar. Se você topa fazer o que eu vou continuar falando, é possível que em um mês você consiga competir. Você vai passar? Não. Você não vai para um sinal necessariamente. Talvez não, possivelmente não. Mas em um mês, de repente, 2 meses, dá para você já competir. Então você pode escolher no cursinho, mas por favor, nunca pegue um pacote. Porque num pacote vai ter professor bom, vai ter professor ruim, vai ter aula de coisa que você já domina, que você vai querer aprender também, porque você já pagou, agora eu quero fazer também. Mas a grande coisa vai ser, a maioria esmagadora das pessoas que eu entrevistei não usaram pacotes, não usaram programas de videoaula, por exemplo. E mesmo quando era PDF e tudo mais, os livros, as doutrinas, elas continuam sendo a forma e a fonte principal de aprendizagem. Então eu esperaria um pouquinho, espera um mês antes de desistir disso e entrar no poço profundo onde as pessoas entram e acabam que nunca são aprovadas. Eu sei que você conhece um aprovado. Na minha época que eu estudava, a empresa de concurso que mais faturava no Brasil faturava coisa de 10 milhões de reais. Recentemente, o dono da maior empresa de concurso atual, ele reportou, e é um vídeo que é público, então não estou fazendo fofoca nenhuma, ele gravou um vídeo colocando isso, de 260 milhões de reais de faturamento esse ano. Por que isso? Porque para fins de um negócio, é mais importante eu vender para você algo que você consiga acompanhar. Se for fácil de você acompanhar e chegar até o final, é fácil de você continuar pagando e me dando dinheiro até lá. Então, se fosse uma pessoa querida, eu diria, cara, espera, não faça. Eu diria explicitamente, não faça. Mas por você eu não posso dizer isso, mas eu diria, espera um tempinho antes de você escolher. Vamos tentar aprender isso normal. Vamos tentar fazer em um mês uma grande aprendizagem antes de efetivamente você ir e entrar e começar a assistir as aulas ou ler as apostilas e entrar no fluxo de tudo mais. E por consequência, o próximo ponto vai ser você escolher uma fonte de estudo. Eu escolheria uma fonte ativa principalmente. Fonte ativa é uma fonte escrita. Fonte escrita normalmente é em papel. Já foi feito um estudo, você diz, eu já tenho os PDFs. Já foi feito um estudo que a leitura no computador, primeiro, é 25% mais devagar do que a leitura no papel, e isso é em média geral. Eu pego pessoas que são exímios leitores no Kindle, faço esse teste, a leitura deles é menor no computador ou no tablet do que no papel. E segundo, não bastando ser menor a velocidade, se pelo menos a compreensão fosse melhor, a compreensão também tende a ser menor. E aí a gente vai dizer, eu não quero imprimir, porque imprimir é caro, eu quero salvar as árvores e tudo. A melhor coisa que você faz, se possível, é imprimir esse negócio todo, aprende rápido, que aí você consegue doar todo o seu salário para as causas sociais e da natureza, assim. Porque com papel na sua frente, você poder grifar, poder fazer rabisco e anotação, todo o sistema neurológico de aprendizagem ajuda. Você vai ter uma pessoa no comentário dizendo, Vitor, que é isso? Eu adoro meu Kindle. Eu amo. Eu tenho Kindle, eu tenho iPad, eu tenho MacBook, eu tenho todas essas coisas. E eu tenho isso aqui tudo. E aí você vai dizer, você é antigo e tudo. Existe um estudo rolando agora de pessoas que nasceram já depois do 2005. Então elas já nasceram totalmente no social. Ainda com elas, a diferença é menor, mas ainda com elas, a velocidade de leitura e a taxa de compreensão pelos estudos ainda é maior dentro do papel. Se você fosse um parente meu, é isso que eu te recomendaria. Agora que você tem a carreira, você vai transformar essa carreira num grupo de disciplinas as essenciais. Você vai escolher tipo 5 a 8 disciplinas que você vai dizer, é isso que eu vou dominar. E você vai ficar pronto nessas disciplinas antes de sair o edital, antes de sair a próxima prova. O problema é que sai a prova, sai o teu edital e você vai estudar português. Você vai estudar regra de crase. Você vai escrever aqui embaixo errado ainda, mais, ou
por quê, ainda depois que já saiu o edital. Isso a gente tem que matar antes, e você escolhe isso com a carreira. Escolhendo mais 5 a 8 disciplinas, você vai dizer, eu vou ser cobra nisso aqui. Às vezes para você são as disciplinas da área administrativa, português, constitucional, administrativo, administração geral, administração pública, ou então vai ser a área policial, que vai ter um direito, ou então vai ser a área do direito penal, que é processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo e o outro. Você vai escolher um grupo de matérias que você vai dizer, é isso que eu vou estudar. E agora dessa matéria você vai montar um edital guia. Você vai montar quais são os itens e quais são os tópicos que você tem que fazer uma sessão de estudo. E a partir de agora, você vai usar todo o seu sistema como se fosse um dicionário. Ninguém vai do verbetear até o último verbete do dicionário para aprender aquele conteúdo. Entretanto, no concurso público, a gente pega a primeira apostila e vai até a última, uma depois da outra, a gente pega a primeira videoaula até a última, e a gente acha que é só chegar até o fim. Não é isso. Você vai ter o seu edital guia, um edital para cada uma das disciplinas, e você vai naquele item, estudou aquele item, faz uma sessão de estudo naquele item, faz uma anotação sobre esse item, terminei esse item. Vou no próximo item, faço uma sessão sobre esse item, anotei sobre esse item, terminei esse item. Mesmo que você use uma videoaula, por exemplo, né, você vai fazer essa sessão de estudo, o edital é o rei. Qual é o item especificamente que eu estou ouvindo aula agora? E para cada sessão de estudo, você vai fazer uma sessão de aprendizado. A gente foi contaminado com a ideia de que é uma fila e de que basta estudar, que basta você colocar horas de estudo e por repetição, aleatoriedade, milhares de questões, você chega lá no resultado. É necessário o esforço. A grande coisa é, eu aprendi esse item. Então, olha só, você não vai dar play na aula só. Você vai, vou fazer uma sessão de estudo sobre conceito de ato administrativo. Você começa a assistir ou ler sobre conceito de ato administrativo. Você descobre qual é o conceito de ato administrativo. E como que você sabe se você aprendeu? Você deixa de olhar o seu material e checa na sua cabeça. O conceito de ato administrativo é toda manifestação lateral de vontade, com qual, tendo como esse objetivo, você não precisa ter na ponta da língua já de primeiro, não. Mas como que a gente sabe que aprendeu? Você para e testa na sua cabeça. Eu preciso fazer questão? Não! Você vai olhar na sua cabeça se você aprendeu ou não agora. Se você não aprendeu na sua cabeça, não tem chance de você fazer com questão e dar resultado. Mas se você aprendeu na cabeça, agora dá pra fazer as outras etapas. Se você fosse uma pessoa querida, agora eu diria que você precisa dominar a neuroaprendizagem. A neuroaprendizagem vai mostrar como é que você faz cada uma das etapas melhor. Como que você monta um plano de estudo melhor ainda do que o que você tem. Às vezes o que você tem é chegar até o final das aulas, fazer muita questão. Como é que você monta um plano bem organizado para isso? Como é que você melhora a sua concentração? Porque olha só que louco, se você tem mais concentração, toda a compreensão fica melhor naquela sessão e a sua sessão já rende. A velocidade de aprendizagem também aumenta. Então, às vezes, você tem um aumento de concentração, só esse aumento dá 30, 40, 50% a mais de aprendizagem naquele mesmo tempo. E se você ainda pode usar técnicas de compreensão, você pode usar técnicas de leitura para otimizar o seu processo. O único treino formal que a gente teve de leitura foi aos 5 anos de idade. Existem dezenas de técnicas de leitura, alguns aqui nos vídeos, alguns nos meus cursos ou em alguns lugares. Isso aqui, por exemplo, foi que eu tenho 3 estantes dessas e são 3 livros, 4 livros só sobre leitura. Como que a gente faz para ler, compreender e aumentar a nossa velocidade? Então existem formas de memória de você otimizar. Qual é o problema? O problema é que a gente basta estudar e a gente fica louco, alucinado, passa 400 horas estudando, 500 horas estudando, mas você continua estudando da mesma forma. É o mesmo aprendiz nesse tempo todo. É como se você fosse fazer esforço na academia sem você ganhar músculo. É muito pesado se você não ficar mais forte. Mas olha só que diferente. Se a cada sessão de estudo você fica mais forte, desenvolvendo cada uma das etapas da neuroaprendizagem, você consegue carregar a mesma quantidade de peso. Você consegue carregar mais peso. Você consegue carregar mais peso se cansando menos. E essa é a grande chave. Você se tornar um aprendiz exímio, melhor, mais útil, que enquanto a tua concorrência tá só assistindo videoaula, pelo amor de Deus, eu tenho dezenas de colegas que fazem videoaula, dezenas de alunos que ministram videoaulas. O problema não é a videoaula, o problema é que é muito fácil você ficar aleatório na videoaula. E isso aqui, o que eu tô fazendo, não é uma videoaula, mas com uma diferença. O que eu tô te ensinando é uma habilidade, não é um conhecimento. Eu tô ensinando para você os passos e as etapas sobre como fazer. Eu não tô ensinando um conteúdo aleatório para ti. De cada sessão de estudo, eu diria para você fazer uma anotação, se possível uma anotação dinâmica. Da mesma forma, tem uma pancada de coisas aqui, porque essas anotações vão facilitar a sua revisão. Revisão em massa é chave. Sem revisão, não há salvação. Sem revisão, não há aprovação. A chave da sua aprovação nem vai ser quantas aulas você assistiu, ou quanto você chegou no final, ou quantas questões. Vai estar em termos de revisão. O maior aprovado que eu tive, que foi no concurso para consultor da Câmara, depois fui conversar com ele exatamente
vídeos que ele fez, ele disse uma coisa simples: Vitor, eu depois de ter feito meu estudo, eu revi todo o edital 32 vezes. Bateu o meu recorde. Eu revi, nos 27 dias, eu revi coisa de 13 vezes todos os itens do TCU. Ele revisou 32 vezes. Por isso que ele foi nomeado num concurso que é o mais desejado de todos, enquanto as outras pessoas estudam há muito mais tempo que ele. Por quê? Porque na hora da prova é 100% questão de memória. E a melhor forma de memória, de desenvolver, eu ensino várias técnicas que são incríveis. A questão ajuda pouco na memória. Revisão e revisão ativa. Procura uns vídeos aqui no canal que eu vou te ajudar nisso daqui. Pelo amor de Deus, se você tá aqui até agora, se você não tá inscrito nesse canal, faz a sua inscrição, que isso aqui é só o começo de uma grande jornada que eu vou te ajudar a furar essa fila dos concursos. Então faz a sua inscrição agora e, por favor, deixa a sua curtida. Que vídeo fera isso aqui que eu tô fazendo. Eu tô ministrando um curso de graça pra você. Deixa essa curtida aqui, porque isso vai me ajudar a encontrar pessoas que estão desiludidas, estão prontas pra desistir, estão em depressão, porque acham que fazem de tudo, porque acham que basta estudar, estão só estudando e ficam desiludidas com o resultado. Eles olham pro lado, veem que ninguém tá conseguindo atingir, outras pessoas atingem o resultado, mas elas não, e acham que o problema é elas. O problema não é ela, o problema não é você. O problema é o jeito que você estuda até hoje, porque você não teve uma formação em estratégia de aprendizagem e preparação para essa quantidade de coisas ao longo da sua vida. E por causa disso, você faz o seu melhor, e o seu melhor é ser esforçado, mas ser esforçado não é suficiente quando a gente tem 12 milhões de esforçados. Você precisa desse diferencial. E tendo a revisão ativa, o último ponto vai ser fazer simulados periódicos para gerar uma melhoria contínua. O simulado, ele tem o objetivo de responder a seguinte pergunta: se a prova fosse hoje, como eu iria? A galera geral ama ficar só no celular respondendo questão. Poucas pessoas topam fazer simulados. Mas o que ocorre? Se você faz 40 questões de direito constitucional e você vai mal, a solução não é fazer mais 40 questões. Você tem que voltar, você tem que aprender, você tem que ver os itens que você não aprendeu, você tem que ver o que você não aprendeu naqueles itens e tudo mais. Agora você faz um simulado com 5, 10 questões de cada item com base na sua prova, do jeito que eu ensino, por exemplo. Isso te dá uma boa referência. Quer você pegue uma prova anterior, quer você monte um simulado e compare com a nota de corte, isso passa a ser uma referência de progresso. A cada 15 dias, por exemplo, fazer um simulado com 100, 120 questões, simulando as questões da prova, isso é muito útil, sim. E se você quiser fazer questões depois de você já ter aprendido, depois de você ter revisado, você pode fazer uma bateria de 5 a 10 questões daquele item, 5 a 10 questões de conceito de ato administrativo. Aí você complementa suas anotações. Agora você faz 5 a 10 questões de requisitos do ato administrativo, que aí você aprende sobre isso, anota e refina as suas anotações. Depois você faz de classificação dos atos administrativos. Depois você faz de atributos do ato administrativo. Agora a questão é útil. Agora que você já aprendeu, agora que você já revisou, fazer esses itens para complementar a sua aprendizagem sobre aquele item vale muito mais do que, de repente, fazer uma questão dentro de ato administrativo, dentro de requisitos do ato administrativo, fazer um item aleatório sobre motivo. Agora você vai fazer outro sobre processo legislativo. Agora você faz um sobre provimento na 8.112. É muito aleatório para gerar qualquer tipo de aprendizagem. O cérebro aprende dentro de uma estrutura. Ele precisa de uma estrutura para perceber padrões e aprender. Quando é totalmente aleatório, por exemplo, um simulado não é fonte de aprendizagem, é fonte de teste. Fazer questões, ela é uma fonte de teste se você faz uma bateria de questões, assim, mas como fonte de aprendizado, eu preciso, depois de ter aprendido, depois de ter revisado, fazer esse ponto. Peraí, que o melhor tá para chegar, mas eu quero te fazer uma proposta indecorosa. Esse vídeo tá massa, não tá? Esse vídeo tá realmente útil para você? Minha proposta indecorosa é o seguinte, e eu vou precisar confiar em você. Você vai fazer o seguinte, você vai encaminhar esse vídeo para 3 pessoas que precisam. Presta atenção, você vai encaminhar para 3 pessoas que precisam, porque elas estão começando ou estão precisando, ou elas não fazem nada disso aqui, elas precisam desse safanão. Você vai entregar para essas 3 pessoas. Escreve aqui no comentário só quais foram os nomes dessas pessoas. Não precisa ser nome e sobrenome, é só para eu saber que você pensou e você fez. E aí você vai lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui, o Fúria Fila, você pode me mandar um direct e você pode me mandar uma pergunta que eu mesmo vou responder. Vou mandar um áudio para você de 1, 2 minutos, eu vou fazer uma resposta. Isso aqui é a minha barganha para fazer contigo. Você faz isso, encaminha para 3 pessoas, para essa pessoa conhecer o canal, curtir isso aqui, curtir esse vídeo, e você pode ir lá no meu Instagram, mandar essa pergunta que eu vou responder para você. Nós fomos criados com a culpa judaico-cristão. Eu preciso ser humilde, eu preciso ser quieto, eu preciso ser temente, eu preciso deixar as outras pessoas. E, em geral, a gente desenvolveu uma atitude mais passiva com relação à vida. A gente aceita, a gente se molda. Se você fosse uma pessoa querida, eu diria o seguinte pra você. Tá na hora de bater a mão na mesa e dizer quem é que manda nessa porra. Quem manda nessa porra não vai ser a banca, não vai ser o cursinho, não vai ser o material. Essa é a hora de você
você tomar a decisão e você fazer o que quer que seja necessário para você ter o seu resultado. Faltavam 27 dias para minha prova, eu não tinha estudado um item da parte específica. Eram 5.000 inscritos, todo mundo de altíssimo nível. Eu bati o pé e falei, se existe uma maneira humanamente possível de uma pessoa com as minhas limitações e os meus recursos topar fazer isso, eu topo fazer o que quer que seja necessário. E essa atitude, sem mimimi, usando, cara, vai dar certo, com essa estratégia e a atitude de vai dar certo, isso sim eu posso falar para uma pessoa querida. E se você chegou até esse momento desse vídeo, você é uma pessoa querida para mim. Que legal que você tá aqui, que legal que a gente tá junto nessa jornada. Dá a sua curtida, comenta aqui embaixo, te espero lá no Instagram. Até lá!